Boa noite, minha gente. Começamos aqui com mais uma Identidade Geral. Eu já quero agradecer aqui a sua companhia. Você que está aí acostumado aqui com o nosso programa já sabe, né? Que o coração aqui de Louise e Maiana fica feliz da vida quando chega essa hora da gente ter aqui um bate-papo gostoso, uma conversa leve e com esse propósito de aprendermos mais, de nos tornarmos seres humanos melhores, né? Dividindo aqui experiências de vida. Muito obrigada, então, mais uma vez a você que está aí do outro lado da telinha acompanhando o Identidade Geral, tá bom? Quero fazer aquele lembrete que a gente sempre ressalta aqui todas as noites. Pode conferir aqui esse e outros programas no ntplay.com, tá bom? /identidade. As informações vão aparecer aí na sua tela. Você acompanha esse e outros programas também, consegue rever, reassistir. Além do NT Play, a gente tem também a plataforma do YouTube, lá no canal da Rede Novo Tempo de Comunicação. Aí você tem lá toda a programação da TV Novo Tempo e tem também os outros episódios aqui do Identidade Geral. Minha gente, a pauta de hoje, a gente vai falar aqui sobre, vai ser uma salada mista, viu? Amizade, profissionalismo, regionalismo, a gente vai falar sobre educação, tudo isso com a presença da nossa diretora aqui do programa Identidade Geral, Renata Paz. Ela que é mestre em Ciências Ambientais, formada em jornalismo também, vai dividir um pouco de sua trajetória de vida. A gente vai falar de tudo isso, a gente vai falar de família. Eu tenho certeza que o programa está imperdível e que você não pode sair daí. A gente vai fazer aquela pausa bem rapidinha, como já é praxe. Tempo para você beber uma água, chamar mais pessoas para participarem aqui desse bate-papo. Eu espero a sua companhia, então já sabe, né? Nada de sair daí, a gente já volta. Que o seu nome começa com R. Seria até injusto da minha parte dizer que ela é apenas Renata Paz. Ela é muito além. Ela é renascimento, como o seu próprio nome sugere o significado dele, mas além disso, ela é resistência, ela é resiliência, ela é radiante e mais. Renata é resplandecente. Isso porque Renata resplandece uma luz que é divina. A história dela envolve um lugar, Ananindeua, no estado do Pará. Lugar marcado por rios que banham a Amazônia, que resiste ao garimpo ilegal, por exemplo, que luta pela preservação ambiental e que, mesmo diante das batalhas e desigualdades regionais, se esbalda no sabor forte do açaí e depois de um pote farto com farinha baguda, o povo de lá se levanta e segue. Além do lugar, sua história envolve outros dois personagens, Raimundo e Oneide, seus pais. Ele, mais conhecido como seu Mundico, é o colo, o aconchego da filha, e ela, a mamãe protetora, é a leoa que defende seus filhos e que enfrentou tudo e todos para dar o grande tesouro da Renata, a educação. Falando em educação, esse é o princípio que rege a vida dela, viu? A educação é tão importante que ela não se contentou. Se formou no ensino médio, se formou em jornalismo, concluiu o mestrado em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Pará e hoje se prepara para ingressar no doutorado. Eu já estou pronta para esse evento, inclusive. Falar de Renata é tão gostoso que foi impossível não me delongar nessa apresentação. Mas para que você desfrute mais dessa presença inenarrável, vos apresento a minha mana, Renata Cruz Paz. Amiga, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Identidade Geral. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui. Fiquei pensando, nossa, quem sabe um dia eu sento dessa poltrona e sou entrevistada por Louise e Maiana. Ah, esse dia chegou e a alegria é toda minha, porque eu tive esse mesmo sentimento, né? Que dia que Renata vai sentar na minha poltrona rosa pra gente conversar. E eu tô muito feliz por você estar aqui, viu, mana? Muito feliz mesmo. Inclusive, Renata é Renata da Cruz Paz, e esse Paz, P-A-E-S. Exatamente. Mas o que eu desejo para você é o que o som dele fala, né? Renata Paz.
Muita paz você transmite para as pessoas que estão ao seu redor, Renata. Muita paz eu desejo para a sua vida também. E eu quero dizer que meu coração está em paz, porque finalmente eu consegui cumprir com um propósito que eu tinha, que era de te trazer aqui no programa. Que bom que deu certo. Renatinha, me conta um pouquinho aí sobre a Ananindeua, né? Você veio de lá. O norte do Brasil, muitas vezes, não é um lugar que a gente fala muito. Vocês fornecem, né, a água para a gente, mas a energia elétrica, por exemplo, do Pará é uma das mais caras do país. A gente vê ainda, a gente inclusive já abordou essas pautas aqui no programa, da dificuldade de comunidades ribeirinhas quando se trata da vacinação da Covid, por exemplo. A gente já falou sobre a dificuldade de acesso à educação, mas diante disso tudo, açaí com farinha tá rolando lá para dar força, né? Sempre. Inclusive, é muito importante destacar que o Pará é o maior exportador de açaí, minha gente. Fica ali disputando com Manaus, né? Manaus tenta, mas não consegue. Então, 90% da exportação do açaí vem do Pará, que vem das regiões ribeirinhas, que são regiões banhadas por rios. E é muito interessante quando a gente fala do Pará, dos olhos do mundo em relação ao norte. Agora eu vou falar especificamente do Pará, porque é de onde eu vim, né? Uhum. É que muitas vezes o Pará, quando ele é retratado tanto na mídia ou visto pelas pessoas, é como um lugar de fato de exploração. Lá a gente tem muito minério, a gente tem ferro, a gente tem bauxita, a gente tem ouro, grandes jazidas de ouro. Carajás foi descoberto por ser uma potência na exploração de ouro. Então, a maior bacia hidrográfica do mundo, na nossa região, na nossa América, está na região Amazônia e compreende ali o estado do Pará, ou seja, é onde há a maior reserva de água doce do mundo, é ali no Pará. Então, a gente sabe que é uma região com muitos recursos e quando ela é vista de uma forma muito exploratória. É vista pelo lado da beleza, claro. Quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil, que visão as pessoas de fora têm em relação ao Brasil? Pensam como referência de beleza o Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, né? Algumas festas culturais que nós temos por aqui. E quando pensa na Amazônia, pensa na floresta, mas aí pensa na exploração e logo com isso vem o quê? A pobreza, um lugar meio que desabitado, um lugar que tem muitos animais, e de fato tem animais que a gente não encontra em outras regiões, e aí por isso que eu gosto de falar da minha região, porque eu sei que na Amazônia existem aquelas espécies que a gente chama de espécies endêmicas, que só tem ali. Tanto quando a gente fala de fauna, quanto a gente fala de flora. Então, muitas vezes, essa exuberância, ela até é exaltada, mas de uma subestimada forma exatamente também, subestimada, né? Então a gente vive num lugar quando a gente pensa que os povos indígenas estão lá presentes. E que a gente ainda tem aquela visão pejorativa dos povos indígenas, né? De selvagem. A gente está numa Amazônia desconhecida, mas desconhecida para quem? Porque para mim ela é muito conhecida, porque eu vim de lá e foi exatamente, às vezes as pessoas questionam assim, Renata, você fez jornalismo, mas por que você decidiu fazer ciências ambientais? O que ciências ambientais tem a ver com a sua área? Então, eu vi que muita gente falava da minha região, muita gente do sul, do sudeste, até fora falava da Amazônia, mas eu, como alguém que mora ali, eu não entendia muito bem a região. Às vezes, eu apenas reproduzia o que os outros falavam sobre a minha região. E isso começou a incomodar muito meu coração. E isso é sério, né? Porque diz respeito à identidade Exatamente. de um povo. Então, a minha identidade ela estava sendo traçada pelo que os outros dizem a respeito de quem eu sou. Eu falei, não, eu não vou permitir mais isso. Então, eu vou, de fato, estudar. E eu falei, eu vou entrar no mestrado. E nesse mestrado, eu não lidei diretamente, não estudei com jornalistas. Eu estudei com físicos, tanto que o meu orientador é um professor, um doutor em física, minha co-orientadora é uma doutora em biologia. Então, eu decidi para essas áreas porque são pessoas que pesquisam a Amazônia e entendem com profundidade. E o jornalismo tem que ser de todas as áreas, né, Exatamente, exatamente. A gente abarca todos os assuntos. Exatamente. Então, eu entendi olhar para a minha região. Então, por exemplo, quando eu entendo, a minha floresta ela é diferente da floresta atlântica, porque o nosso solo é um solo muito mais rico, é um solo escuro. Eu entendo que quando a folha da árvore cai, ela gera nutrientes para o meu solo, o meu rio. O rio que corta ali, que quando a gente vê aqueles cursos de rios dobrando ali, aquelas imagens aéreas, a gente chama de meandros. E as águas são escuras, vocês podem ver por fotos, mas por que elas são escuras? O Rio Negro, né? O nome também, já sugere. Exatamente. O Rio Negro, tem o Rio Solimões, que fica ali também na região norte. Mas quando a gente olha também aquela região da floresta, aquele rio um pouco mais barrento, de onde é que vem isso? Tudo aquilo torna a nossa floresta muito mais rica, o nosso açaí diferenciado, as nossas espécies
de vegetação diferenciada. Só que, em contrapartida que a gente tem toda essa riqueza, a gente também tem uma pobreza, porque não há investimento. A região norte ela é só explorada, então as pessoas gostam de explorar o que a gente tem de bom, mas na hora de reverter o quadro, de investir em educação, de investir, de mostrar que nós temos sim a floresta e que isso tudo é muito rico, mas também nós temos áreas urbanizadas, Sim. e que de lá sai muito conhecimento, nós temos universidades, nós temos pesquisadores, nós temos muitas coisas. A nossa culinária é diferenciada, sabe? Então, tudo isso é nossa potência. Você falou aí do ouro, por exemplo, da exploração. E enquanto a gente está falando aqui, tem milhões de trabalhadores, milhares de trabalhadores ali inseridos no contexto do garimpo ilegal. Quando eu vi aquela exposição Serra Pelada pela primeira vez, eu saí do museu, que foi, na verdade, no Sesc Paulista, na capital. Eu saí chorando de ver aquelas imagens ali. E aí eu fui a fundo dos documentários, fui procurar ver como que era o cenário, os filmes, e realmente é uma situação de muita exploração. E se toda essa riqueza fosse revertida para o povo do norte, o povo do Pará, a gente teria muito mais recursos para investir em vocês, né? Que são os preservadores daquela região ali, que estão cultivando a cultura dali, preservando a identidade. Eu acho, inclusive você fala com tanta paixão, Renata, com tanto amor, que eu não conheço a região do Pará, estou esperando o seu convite. Pode deixar. Que vai... O convite de seu Mundico. Gente, já está feito. Olha, eu quero fazer o convite aqui no ar para a Luiz, mas está registrado, viu? Luiz, você está convidada a passar suas férias, conhecer os rios lá. Ai, meu Deus. Tomar aquele banho de água doce nas nossas prainhas, entendeu? Comer aquele peixe que acabou de ser pescado, entendeu? Aquele açaizinho fresquinho. Eu vou adorar, Renata, esse intercâmbio cultural, eu tenho certeza. Inclusive, os antropólogos falam, né, dos Brasis. A gente não tem apenas um país aqui, a gente tem vários países. E por isso que eu chamo de intercâmbio regional, porque eu acho que isso só agrega, né? A gente falou um pouquinho aqui de onde você veio, você falou muito bem da sua região. E eu queria que você me apresentasse agora esses dois personagens da história de Renata Paz, que é o seu Mundico e tia Oneide, e queria que você falasse um pouquinho sobre eles também. Inclusive, a sua mamãe tem um papel fundamental, né? Os dois, né? Mas essa coisa da educação que você falou, inclusive, aí, com tanta paixão, dos seus orientadores, do curso que você fez, do mestrado, desse conhecimento, você sempre fala muito bem deles, né? Fala aí pra mim, então, quem são esses pais? Então, na minha família, meu pai, ele se aposentou, se eu não me engano, com 45 anos. Então, meio que a gente rompeu aquele tradicionalismo. Meu pai ficou em casa para cuidar dos filhos, então meu pai me levava na escola todo dia, faça chuva ou faça sol. Então ele me levava junto com meu irmão e a minha mãe saía para trabalhar. Mas quando eu era bem pequenininha, a mamãe ela trabalha com venda de perfume até hoje. Então ela me colocava no carrinho, assim na bicicleta ou no carrinho e ia empurrando, batendo de porta em porta. Então desde pequena eu tenho essa referência da minha mãe, de alguém que corre, que vai atrás das coisas. Então eu acompanhei ela desde quando eu era novinha. E lá no Pará é muito quente, mas gente, muito quente. Aí a minha mãe conta que ela chegava em casa, me trazia o vermelhinha, vermelhinha do sol, ela me limpava tudinho, né, dava um banho em mim, descansava e eu dormia a tarde toda. Então, meu pai acompanhou esse nosso processo de crescimento, nos levando até a escola, e a mamãe sempre trabalhando muito para nos dar a melhor educação possível. Então, eu vim de uma família em que a minha mãe, ela acredita muito na educação, ela foi privada de estudar desde muito nova, porque ela teve que trabalhar cuidando de crianças, fazendo trabalhos domésticos, e ela tinha um sonho de ir para a escola, mas ela não conseguia, porque ela tinha que cuidar da casa. Então, eu cresci e a minha mãe dizia, eu ouvi a minha mãe dizendo, você não vai fazer nada na cozinha, porque eu quero que você só estude. Nossa. Ela me estragou um pouquinho, mas graças a Deus eu consegui reverter o quadro depois. Já fui morar sozinha e mudou a realidade, tá, minha gente? E olha que eu já provei do tempero de Renata, é muito bom, posso garantir. Mas aí nesse processo, né, gente, a minha mãe, ela sempre investiu na gente, né? Quando eu tava chegando ali mais ou menos no ensino médio, ela falou assim, minha filha, eu quero que você vá fazer um curso técnico, e aí tem uns institutos federais em todo o Brasil. Ela pagou um cursinho para que eu estudasse um pouco mais, tivesse um conhecimento um pouco mais e pudesse concorrer nessa prova. E aí eu fiz, ou seja, antes de fazer jornalismo, gente, eu sou técnica em química também. Fiz esse curso, estudei meu ensino médio todo em escola pública e foi muito bom para mim, porque eu vi outra realidade, eu entendi outros contextos e eu quis muito passar nessa prova porque eu não queria que a minha mãe se esforçasse tanto no sol quente para pagar uma instituição particular para estudar, mas eu sabia que se ela tivesse que pagar, ela pagaria.
Eu entrei na faculdade, ela continuou me ajudando. Então, assim, eu sei que eu só consegui essas conquistas acadêmicas porque a minha mãe lutou por mim, ela acreditou em mim. Ela preparou o caminho para que eu conseguisse ter os títulos acadêmicos. Quando eu olho para os meus títulos acadêmicos, eu não vejo eu costumo dizer isso, que eu não vejo a Renata, que tem mestrado, a Renata que é jornalista. Eu vejo a minha mãe, que acreditou em mim, meu pai também, dando todo aquele apoio, mas a minha mãe, ela sempre apostou na minha educação. A minha mãe até então sonhava que eu tivesse a graduação em jornalismo. E eu falei assim, a minha mãe, ela merece mais. Então eu fui lá e fiz o mestrado. E hoje o meu sonho é poder fazer um doutorado. Porque esse título, para mim, na verdade, é como uma forma de agradecer ela por tudo que ela fez por mim, pelo tempo que ela passou no sol. Assim, a minha mãe, ela tem várias manchinhas assim na pele por conta do sol. Então ela pegou muito sol. Ela andava muito na bicicleta. Então ela pedalava, gente, muito o dia todo, a tarde toda. Então ela desenvolveu algumas varizes, hoje ela já fez a cirurgia. Então ela teve que passar por 2 cirurgias muito pesadas por conta desses processos. Depois que eu me formei, que eu e meu irmão já estávamos grandes, ela decidiu entrar na faculdade, a gente deu muito apoio para ela. Hoje a minha mãe, além de ser uma vendedora de perfume, ela também é assistente social. Então ela fez ali da 8ª série, ela entrou na educação de jovens e adultos, concluiu o ensino médio, ela disse, agora eu vou fazer uma faculdade. E a gente falou, vai mãe, porque era um sonho dela de infância. Então ela não desistiu daquilo que ela teve que abdicar no passado. Ela abdicou da educação dela, ela tornou possível a minha educação e quando ela já atingiu uma idade mais madura, ela decidiu ir em busca da educação dela. E isso me inspira demais. Eu acho lindo porque é cíclico, né? Você Exatamente. é inspirada na sua mãe e eu tenho certeza que ela também se inspirou em você, em seu irmão, para poder realizar esse sonho que ela teve que adiar, né? A gente vai ter que fazer uma pausa aqui e hoje a pausa vai ser porque embargou aqui, viu? Ouvindo essa história tão emocionante da sua mãe. Fiquei muito emocionada de verdade com esse testemunho seu e é bom pra gente refletir sobre a importância da educação de fato e da gente lutar para abrir caminhos para outras pessoas, assim como a sua mãe fez para você. A gente então vai fazer essa pausa bem rapidinha, não sai daí que tem mais Renata aqui no Identidade Geral, tem mais lições de vida e tem mais bate-papo aqui, a gente volta já já. Voltamos aqui com o seu Identidade Geral. Hoje temos a honra de receber aqui. Gente, toda vez que o tempo acaba, que eu tenho que encerrar, a culpa é dela, viu? Aí, ó, já gravem esse rostinho para reclamar e depois vocês mandam mensagem nas redes sociais dela. Oi, Renata, bota aí o Identidade com 1 hora de programa. Mas olha, amiga, antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, eu não posso deixar de oferecer para você aqui o nosso guia de estudo da Bíblia, Verdades para o Tempo do Fim. Hoje esse guia foi escolhido por Léo, que é um operador de TP aqui do nosso estúdio. Um abraço para ele também. E esse guia realmente é muito especial. E quando a gente estava conversando no bloco anterior sobre essa situação da sua mãe, você falou sobre o sol de rachar lá no Pará, que inclusive manchou a pele dela, deixava você bem vermelhinha. Eu me lembrei aqui de um capítulo que fala a cruz no deserto. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. E é um capítulo que fala sobre o valor da cruz na vida das pessoas, né? Jesus enfrentou esse deserto da cruz justamente para nos conceder a graça e o perdão. E esse capítulo do nosso guia de estudo fala justamente sobre isso. A gente não precisaria passar por esses desertos, né? Esses desertos da vida, esses desertos das dificuldades, porque o ideal para a vida de Deus foi outro. Mas por conta do pecado a gente tem essa trajetória de vida e para a solução do pecado, como a própria palavra diz, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que superabundasse a graça, Jesus enfrentou o deserto da cruz. E para você entender um pouco mais sobre essa cruz que nos dá graça, perdão, você tem que pedir o seu guia através do número 12982440077. Manda agora mesmo uma mensagem para cá. Quero o meu guia Verdades para o Tempo do Fim. Além do conteúdo da cruz, você vai encontrar outros assuntos super importantes da palavra de Deus. Onde Deus está quando acontecem as tragédias. A gente vai entender a veracidade da Bíblia. Então peça já o seu guia, é muito importante. E não é um guia que você pede, lê e acaba, não. É um guia que serve de consulta. Então é muito importante que você tenha ele aí na sua casa. 012-98244-0077. Escreve pra gente, quero o meu guia
Verdades para o Tempo do Fim, oferecido pelo programa Identidade Geral. Ele vai chegar gratuitamente aí na sua casa, enviado pelos Correios, e você vai poder se aproveitar aí bastante desse conteúdo. Amiga, hoje é a Lia que tá ali contando o tempo pra gente, ela já tá aqui 4 minutos, meu Deus, a gente ainda tem assunto pra caramba pra falar aqui. Mas fala pra mim da sua chegada aqui na Novo Tempo, conta pra mim como que foi sua vinda pra cá um pouquinho. Então, eu saí de Minas Gerais, que eu trabalhava lá pra igreja. Não, então peraí, você tava lá no Pará, fez jornalismo e o mestrado lá. Isso. E aí depois, como foi então que você saiu do Pará? Eu concluí o mestrado, um mês depois eu fui chamada para trabalhar para a Igreja Adventista em Minas Gerais. Ah, legal. Fiquei trabalhando como assessora de comunicação lá por 2 anos, cuidando, né, gerenciando a imagem da igreja, os projetos, eventos da igreja em Belo Horizonte. E depois de 2 anos, exatos 2 anos, eu fui chamada para cá, para Novo Tempo. E eu vim aqui compor, cheguei no período da pandemia, não tinha quase ninguém por aqui. Nossa, e tô aqui até toda hoje. A adaptação, exatamente. Né? E aí você falou no início do programa com tanto amor, seu olho brilhava, Renata, de lá do Pará. Como que é uma paraense no Sudeste? Então, a gente enfrenta alguns desafios. Primeiro porque, às vezes, as pessoas, né, é assim, gente, né? Às vezes, eu entendo que há uma grande concentração de instituições que são referência em educação, aqui nessa região, mas existem muitas coisas boas que são produzidas na Amazônia, na região norte. E às vezes em todos os outros lugares, né? E às vezes parece que tudo fica muito centralizado no sul e sudeste. E há meio que uma visão embaçada sobre o que é o norte, sobre os profissionais do norte. Tanto que tem muitas empresas que exploram os recursos do norte, que estão lá no Pará, mas que captam profissionais que são do sul e sudeste, porque tem essa ideia de que os profissionais daqui são mais bem preparados, mais bem qualificados. Então, até quem está lá sofre para conseguir espaço. Então, eu me sinto muito feliz de ter saído da minha região, ter conquistado um espaço profissional aqui, que eu sei que é uma disputa muito grande, região sul, região sudeste. E, além desses desafios que a gente enfrenta, né, a gente ouve diariamente algumas coisas que as pessoas falam sobre a nossa região e que, às vezes, a gente fica assim com um pouquinho, né, o nosso coração um pouquinho apertado. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi isso com um indígena, que é o Daniel Munduruku, que é doutor em linguística. E ele usa muito a Bíblia também para dizer assim que a gente precisa há tempo para tudo e há propósito para tudo no céu. Então, às vezes, uma pessoa, ela emite um conhecimento um pouquinho distorcido, estereotipado sobre alguém, sobre uma região. Algumas vezes é porque essa pessoa não teve acesso à informação, porque ela não foi atrás, ou porque essa informação realmente ainda não chegou a ela. Então, nesse momento, a gente tem que tentar ensinar, mostrar para a pessoa que aquela visão que ela tem é totalmente equivocada. Então, muitas das vezes tem a ver com a aparência de quem é do norte, muitas vezes tem a ver com a forma como a gente fala, com os nossos costumes. Eu sei que tem muito isso na Bahia, de achar que as pessoas são preguiçosas, né? Mas, às vezes, por exemplo, lá no Pará, a gente tem um costume, pelo menos lá na minha região, terminou o almoço, a hora do almoço, tudo fecha lá. E só volta a abrir às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Então, se você for num comércio, você não vai encontrar o comércio aberto. Eu digo ali na minha região, que é um bairro, né? Não na capital. Mas isso é uma característica de lá e que vem dos povos indígenas. Por quê? Porque a nossa comida é pesada. Então, a gente tem muita farinha. Então, tem a ver com o nosso sistema, com o nosso corpo. Pesa, a gente sente um pouquinho mais de sono. E isso vem também dos povos indígenas, vem de gerações, que faz parte da nossa cultura. Que então, resumindo, a gente precisa entender que cada cultura, cada povo, cada região, cada estado tem as suas características e que em vez da gente competir entre nós, a gente precisa nos agregar e respeitar, né? A gente, nos segundos finais, eu queria só que você falasse para as pessoas, incentivasse as pessoas a buscarem esse caminho da educação que você e a sua família buscou, a sua mãe. Parabéns, então, a sua mamãe, eu vejo você falando com ela, mamãe, eu acho lindo. Então, um beijo, parabéns para ela, para o seu pai também, seu mundico. E, por favor, amiga, deixa aí esse recadinho sobre a educação. Bom, eu vou falar olhando para essa câmera aqui. Eu sei que a gente não vive num pé de igualdade. Nós não começamos do mesmo caminho, nem da mesma trajetória. Eu sei que tem gente que vai enfrentar muito mais dificuldade, tem gente que vai desistir pelo caminho. Infelizmente, esse é o processo. Eu tive o apoio da minha mãe, da minha família, para que eu pudesse acreditar, continuar acreditando na educação. E eu uso a educação para conquistar espaços e chegar em espaços que talvez eu nunca estaria se não fosse por meio da educação. Então, você
que olha para o lado e que não vê possibilidade nenhuma de chegar a lugares ou de ascender intelectualmente, economicamente, acredite na educação. Porque para pessoas como nós, que não somos herdeiros, a educação de fato é o caminho para você poder ir longe. Porque eu costumo dizer uma coisa, Lô, que podem roubar tudo da gente, podem tirar os nossos recursos financeiros, podem roubar nossa casa, podem tirar nossa roupa, podem até tirar nossa identidade, mas o nosso conhecimento, ele nunca é tirado. E quanto mais conhecimento você tem, mais valorizado você é. A gente vive num sistema assim. Então, pode ser que as pessoas valorizem você pelos aspectos econômicos. E a gente tem isso, porque a gente vive num mundo capitalista. Mas se você é uma pessoa de conhecimento, onde você chega, você faz a diferença. Ai, que lindo. Não tinha forma melhor. Eu falo isso sempre, porque, de fato, esse final do programa traz essa reflexão. Eu acho que é a melhor forma da gente concluir a nossa conversa. Agradeço demais a sua participação aqui. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu tenho você dentro do meu coração e eu espero ter você sempre do meu lado, no meu caminho, aonde quer que a gente esteja, viu? Amo muito você. Minha gente, você de casa também, aquele cheiro, amo vocês, até a próxima!